Vamos neste momento abrir a palavra do Senhor em São João capítulo 8. Nós leremos o versículo 32. A palavra de Deus diz assim. São João capítulo 8, verso 32. Diz assim a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz as Santas Escrituras. Esse texto bíblico, ele nos fala muitas verdades, e nos fala verdades importantes para o nosso tempo. Quando Jesus ele vem tratar desse tema, ele vem tratar para desfazer todo tipo de jugo existente em sua época. Todo tipo de jugo que destruía o evangelho da salvação. E por incrível que pareça, em nossos dias, ainda nós convivemos com muitos jugos religiosos, com muitas tradições religiosas, com muitos costumes religiosos, com muitos hábitos religiosos, e que não tem nada a ver com o evangelho em si. E tudo aquilo que nós criamos por tradições, por conceitos pessoais, tudo aquilo que construímos por nossos próprios ideais, pela nossa própria vontade, e que não fala a respeito do evangelho em sua verdade plena, não é evangelho. A Bíblia nos ensina que o evangelho ele veio para libertar o homem. Libertar o homem de muitas amarras, de muitas correntes, e não somente da corrente do pecado, que é o que normalmente nós usamos para esse texto bíblico, mas esse texto bíblico também fala da corrente do pecado. Mas o evangelho ele não veio somente para nos libertar da corrente do pecado. O evangelho ele veio para libertar o homem holisticamente. O que significa isso? Ele veio para libertar o homem como um todo. Ele veio para libertar o homem socialmente. Ele veio também para libertar o homem do pecado. O evangelho ele veio para libertar o homem das suas tradições, dos seus conceitos. O evangelho ele veio para libertar o homem de ideais errôneos e errados. O evangelho ele vem para trazer libertação. Qualquer evangelho que é apresentado ao homem, que escraviza o homem, isso não é evangelho. Qualquer doutrina que escraviza o homem, isso não é evangelho. Qualquer conceito religioso que venha escravizar o ser humano, não é evangelho. E foi por isso, um dos motivos, que Jesus veio a esta terra, combater os conceitos que amarravam o ser humano em algumas atitudes sociais. O evangelho é justamente isso. É você se libertar de tradições. É você se libertar de visões humanas, de reações humanas, de pensamentos humanos que não condizem com a palavra de Deus, com as Santas Escrituras. Aquele tipo de pensamento que surge dentro de um meio religioso, que diz o seguinte: isso não pode porque isso é pecado. Aí você pergunta para o sujeito, mas quem disse que isso é pecado? E ele fala, não, mas eu sei que é pecado. Isso aqui não pode porque isso vai contra alguns princípios. Mas quem disse que isto vai contra alguns princípios? E não sabe o motivo. Simplesmente segue porque aprendeu desta forma, foi ensinado desta maneira e perdeu a capacidade de reflexão. Porque o ser humano é assim, quando a gente é ensinado de uma maneira e a gente não investiga aquilo pelo qual nós fomos ensinados, a gente engessa
o nosso pensamento e a nossa reflexão. A gente perde a capacidade de reflexão. E a gente faz simplesmente pelo fato que todo mundo está fazendo. A gente faz pelo simples fato porque se tornou costume, porque se tornou hábito, porque é dessa forma, porque ensinaram desta forma, desta maneira. Isso é chamado de tradição. O Evangelho veio para libertar o homem também das tradições. Ele veio para mostrar ao homem que ele é livre. O homem ele é livre através do Evangelho para opinar. Quando o homem é proibido de opinar, ele não foi libertado pelo Evangelho. O homem ele é livre através do Evangelho para adorar da forma como ele sente em seu coração. Quando ele é banido de adorar da maneira como ele sente em seu coração, ele não foi libertado pelo Evangelho. Pode ter sido libertado por todas as coisas, menos pelo Evangelho. Não é por menos que Nicodemos, que era uma pessoa que era escravizada pelas tradições religiosas, por ser um judeu, e era um fariseu, foi ter um encontro com Jesus de madrugada, diz a palavra de Deus, e ele perguntou a Jesus o que era necessário para ter a salvação, e Jesus falou o seguinte para ele: é necessário você nascer de novo. Mas como eu, sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus então responde: és mestre em Israel e não sabe destas coisas? É doutor em teologia e não sabe destas coisas? É PhD em teologia e não sabe destas coisas? Aí Jesus ele fala o seguinte: o Espírito Santo ele é como um vento, ele sopra para onde deseja, para onde quer, dizendo que o Evangelho não está preso às tradições religiosas, demonstrando que o Evangelho não está preso aos costumes religiosos, assim como Nicodemos acreditava. O Evangelho ele é livre como o vento. Se ele deseja soprar para o sul, o Evangelho sopra para o sul. Se deseja soprar para o norte, ele sopra para o norte, para o leste, para o oeste. O Evangelho ele é livre. Ele não está preso às amarras eclesiásticas, às amarras de uma igreja, às amarras dos costumes, às amarras de um culto. O Evangelho ele é livre e Deus atua da forma como Ele deseja na vida das pessoas. Isso é o Evangelho. Ele veio para nos libertar de todas as coisas. E a maior verdade que o Evangelho é desta forma é que quando Jesus esteve no templo, estavam lá os homens vendendo o Evangelho, vendendo as tradições religiosas. Jesus ali ficou muito chateado com toda aquela situação, porque estavam fazendo do Evangelho um mercado religioso, fazendo do Evangelho ideais humanos, fazendo do Evangelho tradições humanas, costumes humanos. E Jesus ficou muito chateado com aquilo, expulsou os mercadores do templo, demonstrando que o culto ele não está preso a um pacote pronto de adoração, demonstrando que a adoração ela não está presa a um pacote de culto pronto, daquele tipo que, se não for dessa forma, Jesus não vem atuar na vida da pessoa. Se não adorar desta maneira, o Espírito Santo não desce. Se não falar desta maneira, Deus não atua na vida do sujeito. Tudo isso é balela, porque o Evangelho ele é livre e Deus atua do jeito que Ele deseja na vida das pessoas. No dia em que você coloca o Evangelho, Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo em um pacote de culto pronto, e você limita isso, a forma de Deus atuar, Ele não é mais Deus, Ele deixou de ser Deus. Porque quando a gente limita, a gente está dizendo que aquele que está sendo limitado não é o suficiente.
para fazer do seu jeito. Quando a gente limita, a gente está dizendo que aquele que foi limitado pelas tradições, ele depende da autorização daquele que limita para realizar. Quando a gente limita a forma de nós adorarmos, quando a gente limita a forma de nós entendermos a Deus, quando a gente limita a forma de nós irmos ao Senhor, nós estamos fazendo de Deus um pacote de culto pronto. Se não for desta forma, Deus não vem até nós. Mas Deus tem muitas maneiras de falar aos seres humanos. Deus, ele pode falar com você através de sonhos. Deus, ele pode falar com você em um culto. Deus, ele pode falar com você no meio da natureza. Deus, ele pode falar com você quando você está diante de cair no pecado. Vem o Espírito Santo e fala para você, não é o caminho a ser seguido. Deus, ele não está preso a tradições religiosas, ele não está preso a argumentos religiosos. Deus, ele é Deus, ele está acima de todas as coisas. E louvado seja Deus por isso, porque se ele tivesse preso a uma forma de adoração, jamais ele atuaria na nossa vida, porque toda adoração humana, por mais real que ela seja, ela é imperfeita, porque seres humanos são pecadores. Deus, ele atua do jeito que ele deseja. E quando você olha esse texto bíblico, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas de que verdade Jesus, ele está nos retratando aqui? Que verdade? Nós podíamos afirmar, como muitas vezes vocês já ouviram, que é a verdade bíblica. Não está errado nós afirmarmos desta maneira que é a verdade bíblica. Mas a verdade que Jesus está dizendo aqui é muito além da verdade bíblica. Quando nós vamos ao contexto bíblico desse texto, nós vamos perceber 3 situações em que Jesus trata desse texto. A primeira situação que Jesus trata, ele trata de uma mulher que caiu em pecado, diz a Bíblia, São João capítulo 8. E queriam apedrejar esta mulher por causa de ter cometido o pecado. Jesus, ele então diz o seguinte, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz as Santas Escrituras que ninguém atirou a pedra, todos saíram para suas casas, porque todos eram pecadores. A primeira verdade que Jesus está nos ensinando, aqui nesse texto, é a capacidade que você precisa reconhecer, que você, que eu, ninguém é melhor do que o outro. Que nós somos pecadores, que aquele que cometeu um ato grave é tão pecador como aquele que ainda não cometeu, porque a Bíblia diz que não existe um justo sequer nesta terra. Todos nós somos pecadores diante de Deus e todas as pessoas, diz a palavra de Deus, carecem da graça do Senhor. Esta é a primeira verdade que você precisa reconhecer. A verdade que você é pecador, a verdade que você não é melhor do que o outro, a verdade que você, como o outro, todos necessitam da graça de Deus para o perdão dos pecados. A segunda verdade que Jesus ele trata nesse texto bíblico, quando nós vamos ao contexto, Jesus ele diz que ele é a luz do mundo. É ele que brilha. Significa que o homem, ele não está aqui para brilhar. Aquele que deve brilhar é Jesus Cristo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que ilumina a nossa vida. Nós caminhamos não é pelo nosso brilho, nós caminhamos pelo brilho de Jesus Cristo em nossa vida. É Ele que ilumina a nossa vida. É Ele que direciona a nossa vida. É Ele que dá o rumo à nossa vida.
É Ele que tem a capacidade de mostrar a nós se nós estamos vivendo no pecado ou não. É Ele que apresenta as verdades do Evangelho. Tudo vem dele, nada do homem. Uma palavra que é pregada vem dele, uma música que é cantada vem dele, um testemunho que é dado vem dele, todas as coisas vêm dele. Ele é a luz do mundo, diz a palavra de Deus. E a gente precisa compreender isso. Quando a gente compreende que Ele é a luz do mundo, que a luz não é um sujeito em si, que a luz não é um fulano em si, que a luz é Jesus, nós vamos entender muito melhor o estado do homem, o nosso próprio estado. Nós vamos compreender a nossa própria vida, assim como nós somos, pecadores, injustos, com segundas intenções em nossos corações. Nós vamos entender a nós mesmos. Quando a gente compreende que a luz não está em nós, a luz está nele, é a luz dele que brilha em nós. A gente vai ter esta compreensão. Jesus está dizendo que quando você conhece esta verdade, a verdade que ele é a luz do mundo, você vai compreender a si mesmo e vai viver por ele. Vai compreender a si mesmo. E por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de reconhecermos mais as nossas ferramentas e as nossas habilidades do que aquele que nos concedeu as ferramentas e as habilidades. Nós, seres humanos, podemos fazer de um culto um local de espetáculo. Nós, seres humanos, podemos fazer de um culto um tablado para apresentação. Nós, seres humanos, podemos fazer da nossa vida meios como se fôssemos artistas, apresentando a um público, a outras pessoas, esperando aplausos. A Bíblia nos diz que quando a gente entende que Ele é a luz, é Ele que brilha, a gente deixa de ser estrela e a gente depende totalmente dEle na vida. A gente deixa de reconhecer a nós mesmos e reconhece a Ele. Não é por menos que Jesus, certa ocasião, Ele disse: se você não negar a si mesmo, você não pode ser o meu discípulo. O primeiro passo para que você se torne um discípulo é a negação do eu. Esta verdade que Jesus está dizendo. Segunda verdade que Jesus fala aqui. Se você deseja entender a si mesmo, você precisa entender, compreender que a luz é Ele. A Ele é toda a glória. Para Ele é todo louvor. A terceira verdade que Jesus trata nesse texto bíblico é quando Jesus agora no templo ele fala: eu sou. Eu sou. Esse texto, esta frase eu sou tem muitos significados da Bíblia. Não é simplesmente uma frase intitulada para engrandecer alguém ou um ser precioso. Mas esta frase é o reconhecimento daquele que é o Criador dos céus e da terra. Esta frase é o reconhecimento daquele que sustenta esse universo na palma das mãos. Esta frase é o reconhecimento que aquele que deu vida é aquele que também tem poder sobre a morte. Que aquele que morreu, ele também tem poder sobre a vida. Quando Moisés estava diante de Deus, Deus disse a ele: tire as suas sandálias, porque a terra onde estás é terra santa. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando com isso? A Bíblia está nos ensinando que aonde existe a presença de Deus, ali se torna uma catedral do Senhor. Quando Jesus ele diz que Ele é o eu sou em nossa vida, Ele está dizendo que cada um de nós somos uma catedral dEle. Aonde existe o eu sou, ali existe uma catedral do Senhor.
Por isso que a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O texto ali não está falando em saúde em si, como às vezes a gente menciona. Mas o texto está falando da presença de Deus em nossa vida continuamente. Deus está presente em nossa vida. A nossa vida, pela presença dele, se tornou um templo de Deus, uma catedral do Senhor. A nossa vida, pela presença de Deus, agora não é mais as minhas decisões, as minhas evoluções, que definem a minha vida. Se é a catedral de Deus, quem define a minha vida é Ele. Não é mais a minha vontade soberana que determina os meus passos nessa terra. Se é a catedral de Deus, quem determina os meus passos nesta terra é Ele. É Ele que define tudo em minha vida, as minhas decisões, as minhas vontades, os meus desejos. É Ele que começa a definir todas as coisas. E isso para Paulo era chamado da tensão já e não ainda. O que significa isso? O reino de Deus, ele está presente na sua vida, mas não ainda em sua totalidade. Mas ele está presente. A catedral do Senhor está presente na sua vida. Jesus, ele está nos ensinando esta terceira verdade. Ele é o eu sou na sua vida. A sua vida é uma catedral de Deus. Agora, quando a gente observa estas três verdades que Jesus trata nesse texto bíblico, agora a gente vai entender o que, contrário a essas verdades, nos escraviza. A gente vai compreender o que, contrário a essas verdades, faz você se tornar escravo. Por exemplo, a primeira verdade, que é a falta do reconhecimento, sujeito que não tem consciência que ele é pecador, assim como o outro é pecador, que a pessoa que não tem o conhecimento e a compreensão que está no mesmo nível de pecado do que o outro, esta falta desta compreensão, ela escraviza a pessoa. Ela escraviza, porque ela faz mal a si próprio, ela faz mal ao outro. Uma pessoa que age desta forma, que não tem a compreensão, que está no mesmo nível do que a outra, ela sempre estará avaliando o outro. Sempre estará avaliando o outro. Sempre o semelhante será motivo de avaliação. E ela vai medir a fé do outro pela sua própria fé. Ela vai medir a justiça do outro pela sua própria justiça, e isso é pecado, porque a gente não mede a justiça do outro e nem a fé do outro. A Bíblia nos diz que fomos todos justificados em Cristo Jesus. Todos fomos justificados em Cristo. Então, se falta esta compreensão de que você é igual ao outro, se falta esta compreensão que você está no mesmo nível espiritual do que o outro, se falta esta compreensão que você é pecador tanto quanto o outro, você vai viver avaliando o outro. Você vai viver sendo pedra de tropeço na vida do outro. Porque você vai criar a falsa capacidade que pode dizer se o sujeito é crente ou não é crente. Já viu gente assim na igreja ou não tem gente assim na igreja? Não tem, né? Imagina. Imagina se não tem. Olha só, o que mais tem na igreja é isso. Aqui não, graças a Deus. Mas o que mais tem na igreja é gente avaliando a vida espiritual do outro. Eu estou há 23 anos no ministério. Já participei de diversas comissões em várias igrejas. E às vezes a gente vê gente dizendo o seguinte: a pessoa não está bem espiritualmente. A gente não pode nem abrir a boca para dizer isso. O único que pode dizer quem está ou não bem espiritualmente tem nome. É Jesus Cristo.
A gente não tem essa capacidade. Porque é o sujo falando do mal lavado. É o sujo falando do mal lavado. A gente não tem esta capacidade de avaliar a vida espiritual do outro, de entender aquilo que está no coração do outro. A gente não tem esta capacidade de entrar na intimidade espiritual do outro. A gente não tem. Quando a gente compreende que o Evangelho nos liberta desta falsa capacidade de acharmos que somos melhores do que o outro, ou acharmos que estamos em melhores condições espirituais do que o outro, nós vamos viver bem com o outro e conosco. A gente vai perdoar mais, a gente vai amar mais, a gente vai ter mais complacência do outro, vai ter complacência de nós mesmos, porque a gente não vai viver avaliando o outro, a gente vai viver em prol do outro, para o bem do outro, para o crescimento do outro e o nosso crescimento. Porque eu entendi a verdade que eu sou igual ao outro. É isso que Jesus está ensinando aqui. Quando eu não tenho compreensão da verdade, de que somente Ele é a luz do mundo, e é somente Ele que brilha, é somente Ele que irradia, é somente Ele que merece louvor, que merece palmas, que merece aplausos, que merece cânticos, que merece adoração. Quando eu entender que somente Ele merece adoração, eu vou aceitar mais adoração que também vem do outro. Eu vou me preparar mais para um culto de sábado pela manhã, na sexta-feira à noite, independentemente de quem vai pregar. Eu vou cantar mais louvores a Deus, independentemente se o outro tem adorado ou não, como eu. Eu não vou ficar avaliando o culto mais. Eu não vou ficar avaliando o testemunho mais. Eu não vou avaliar mais a pregação do outro. Porque eu vou entender que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Mas enquanto eu entendo que eu sou a luz do mundo, e não Ele, enquanto eu compreendo que eu que brilho e não Ele, aí eu vou continuar avaliando o outro. Agora eu vou avaliar, não é a espiritualidade do outro, eu vou avaliar a adoração do outro. Olha o mal que causa isso. Eu vou avaliar, não é espiritualidade, porque a espiritualidade é algo íntimo, que acontece entre você e Deus na sua casa. Espiritualidade é algo íntimo, que acontece entre você e Deus lá no seu lar, no seu quarto. Mas a adoração é algo público. Então não adoro mais avaliando o outro. Eu adoro porque ele merece adoração e terei a capacidade de aceitar a adoração do outro. Terei a capacidade. A Bíblia nos fala que quando eu compreendo que Ele é o eu sou na minha vida, é isso que Jesus está dizendo agora, que Ele é a catedral da minha vida, eu vou entender que tudo vem dEle, tudo depende dEle, todas as decisões que eu venha tomar na vida precisam ter o aval dEle, precisam estar diante dEle. Quando eu compreendo que Jesus é a catedral da minha vida, eu começo a entender que igreja não é só aqui, que igreja não é só esse ambiente que eu estou hoje, que você está. Eu começo a compreender que também igreja é
É um ambiente que acontece na minha vida lá fora. Que igreja acontece em qualquer lugar que eu esteja. Que a minha vida é uma catedral de Deus, não importa o local que eu esteja, ali se torna uma catedral de Deus, e ali é o local de tirar as sandálias, porque a terra onde eu estou pisando é terra santa. Foi isso que Deus disse a Moisés, estando no deserto, um local sem vida, sem verde, um local desértico, sem água, apenas areia, mas ali estava Deus e ali se tornou santo, porque ali estava a presença de Deus. Então tire as suas sandálias, porque a terra onde estás é terra santa. Quando eu compreendo isso, não é só este local que se torna santo para a minha vida. Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, não é só o templo que se torna santo. Santo é onde eu estou. E se eu estou na sua vida, a sua vida é santa. É santa. Santo é onde eu estou. Onde você estiver, eu estarei contigo, e ali é um local que você precisa tirar as suas sandálias. Tirar as suas sandálias. O significado de sandálias na Bíblia é o significado do orgulho, da presunção. Quando Deus pediu para Moisés tirar as suas sandálias, Deus estava dizendo a Moisés, chegou o momento de despojar-se do seu orgulho e da sua presunção. Ninguém consegue fazer da sua vida uma catedral de Deus, ainda tendo na sua vida a presunção e o orgulho. A sua vida só se torna uma catedral de Deus quando você tiver a capacidade de despojar-se do orgulho e da presunção. Só se torna uma catedral de Deus, só tirando as sandálias. Tirando as sandálias. Vivendo uma vida de humildade diante de Deus. Uma vida onde o orgulho cessa. Onde a presunção despoja-se. Onde a arrogância não existe. Ali é uma vida onde se faz a catedral de Deus. E às vezes a gente encontra gente orgulhosa na igreja. A gente encontra. E eu quero dizer aqui que o orgulho não tem nada a ver com condição financeira. Você pode ser um rico orgulhoso, mas pode ser um rico humilde. Você pode ser um pobre orgulhoso, mas pode também ser um pobre humilde. Ou seja, o orgulho não tem a ver com pobreza ou com riqueza. O orgulho tem a ver com a incapacidade que o homem construiu de não refletir a respeito de si mesmo. Quando a gente não tem a capacidade de refletir a respeito de nós mesmos, nós construímos uma vida de presunção e de orgulho. E hoje nós estamos vivendo em uma época das redes sociais, em que nós estamos criando mais capacidade de refletir a respeito do outro do que a respeito de nós mesmos. Eu ouvi uma conversa esses dias, me falaram isso, não foi a pessoa que me falou. Alguém disse assim para essa pessoa, eu só tenho rede social para ver a vida do outro. Hoje de manhã eu excluí essa pessoa. Porque eu não quero ficar vendo a minha vida. Deu um del na vida da pessoa. Porque o sujeito, ele se desenvolveu, ele cresceu, observando mais a respeito do outro do que a respeito de si mesmo. O Evangelho, ele veio para nos libertar disso. O Evangelho, ele veio para construir em você a capacidade de olhar para dentro de si.
ele veio para construir em você a capacidade de analisar-se, de olhar dentro de si. Veja o contexto. Aquela mulher que tinha caído em pecado, aqueles homens não levaram a mulher a Jesus pedindo por misericórdia que Jesus a perdoasse. Eles não levaram a mulher a Jesus como os amigos do paralítico levaram a Jesus para que o curasse. Aqueles homens religiosos, isso é o pior de tudo, religiosos, levaram aquela mulher em Jesus para que ela fosse condenada. Condenada, nem julgada. Porque sendo julgada, poderia ser absolvida. Mas nem julgada. Ela foi levada para ser condenada. Já tinham feito o julgamento. E por que isso? Porque eles tinham perdido a capacidade de reflexão. Eles tinham perdido a capacidade de olhar dentro de si. Aí Jesus começa a escrever na areia os pecados daqueles sujeitos. Eles foram saindo um a um para sua casa, voltando para o seu lar, porque eles só conseguiram entender quem eles eram de fato quando foram expostos aos seus próprios pecados. Normalmente nós só conseguimos entender a nós mesmos quando nós somos expostos aos nossos próprios erros. Aí a gente começa a entender a nós mesmos. Quando a gente é exposto ao nosso próprio erro. Quando nós somos expostos ao nosso próprio erro. Aí a gente começa a entender a nós mesmos. É isso. Então não precisa você ser exposto. Começa a olhar para dentro de si, porque o Evangelho ele veio para te libertar dessa escravidão de ficar olhando a vida do outro, de ficar observando a vida do outro. Essa escravidão de ficar analisando a vida do outro, de levantando os pecados do outro. Essa escravidão de ficar apontando os erros dos outros. O Evangelho ele veio para te libertar disso. O Evangelho ele veio para dizer a você: chega de olhar os defeitos do outro, agora olhe os seus próprios defeitos e se arrependa. E sirva o seu Senhor. E sirva o seu Deus. É para isso que o Evangelho veio. E hoje nós teremos 2 batismos. E o Evangelho veio para libertar vocês e a todos nós dessas amarras cruéis que este mundo causa em nosso ser. Essas amarras que este mundo apresenta à nossa vida. Esta escravidão que veio para destruir o nosso senso de julgamento, não do outro, mas a nós mesmos. Tenha a capacidade de ter senso de julgamento de si mesmo. É isso que a Bíblia ensina. Salomão, quando pediu sabedoria a Deus, a palavra sabedoria no hebraico significa iokomar. Sabe o que significa isso? Discernimento, senso de julgamento a respeito de si. Salomão não pediu senso de julgamento para analisar a vida do outro. Ele pediu senso de julgamento para analisar a sua própria vida. Tenha isso em mente. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus esteja com todos. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.